Na nossa coluna sobre saúde, a gente fala hoje de um problema que mais mata do que AIDS, malária e tuberculose juntas. É o acidente vascular cerebral. É a segunda principal causa de morte no mundo de pessoas acima de 60 anos de idade e a quinta maior causa entre as idades de 15 e 59 anos. O AVC, pasme, também pode atingir crianças e até recém-nascidos. O neurologista André Lima está aqui conosco para falar sobre o assunto. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Repórter Rio. Quais são os principais sintomas do AVC? Aliás, o que é o AVC? Márcio, muito interessante essa sua pergunta, que o AVC é acidente vascular cerebral. É uma alteração do fluxo sanguíneo no cérebro de uma pessoa. Tá? Ele pode ser isquêmico, que é o mais comum, ou hemorrágico. O que eu uso muito para ilustrar a população nas palestras, como nós fazemos, é o quê? Você pega um cano de água de uma casa de 50 anos ou 40 anos essa casa, e esse cano da água do chuveiro. Como é que está esse cano por dentro quando você faz obra? Cheio de limo, grumo, e chega um ponto que esse cano ele vai obstruir e vai faltar água numa determinada região da casa. É a mesma coisa que acontece com as nossas artérias. Elas vão sujando com o passar dos anos e vai obstruindo a passagem de sangue para uma determinada região do cérebro. O que desencadeia o AVC? Geralmente tem os fatores de risco, né? O que são os fatores de risco que fazem essas artérias sujarem mais rápido? Glicose, a diabetes no caso, cigarro, sedentarismo, hipertensão, tudo isso, o estresse, tudo isso faz aumentar o risco, assim, aumenta muito o risco do AVC. Doutor André, por que os homens estão mais predispostos a terem um acidente vascular cerebral? Os homens são mais predispostos por quê? Porque os homens, primeiro, que os homens têm menor cuidado com a saúde. Tá? Os homens, eles não procuram médico, não fazem uma prevenção como as mulheres fazem. Apesar de tudo que hoje, essa questão dos homens está mudando muito. O bem-estar, a atividade física, tudo isso já está mudando muito. Mas as mulheres também têm um outro fator de risco comparado com os homens, que é o fator de risco dos hormônios. É muito mais comum uma mulher ter AVC em idade jovem, idade fértil, do que um homem com 30, 40 anos. A genética conta ou não? Genética conta. Para o risco de AVC, sim. Tá, e o que as pessoas devem fazer para tentar minimizar esse risco? Se eu fizer atividade, se eu deixar de fumar, não beber, ainda assim eu corro o risco de sofrer um AVC? Diminui bastante, Marcelo. Nós não temos como assim, evitar 100% de não ter o AVC, porque o tempo passa. E um dos fatores de risco para o AVC é o quê? A idade. É o envelhecimento natural. Uma pessoa com envelhecimento natural, ela pode ter um AVC. Mas uma pessoa que tenha diabetes, fuma, sedentário, hipertensão, obesidade, ela vai ter um AVC muito mais precoce do que uma pessoa que não... Agora, doutor, como é que uma pessoa na rua consegue reconhecer que uma outra está tendo um AVC? E o que ela pode fazer? Eu uso muito a teoria dos 3 Fs. Face torta, fala arrastada e fraqueza na metade do corpo. O que é isso? Vou dar um exemplo. Está em casa com o vovô ou o papai conversando, todo mundo conversando, no domingo, tudo tranquilo, e de repente aquele idoso, o pai ou a mãe, começa a ficar com a fala meio arrastada. Ele tenta falar e ele bebe água e cai água pelo canto da boca. Ele não consegue sustentar. E de repente ele fala, pô, papai, o senhor não está bem. O que houve? Não, eu estou bem sim. Aí quando ele vai levantar, percebe que ele está com a fraqueza no braço e na perna. E geralmente o que acontece? As pessoas são muito teimosas para isso, elas são muito relutantes para essa questão da doença. Então o que eles falam? Não, eu vou dormir que vai passar. E aí não pode? Não pode. É direto para o hospital, porque tem até 4h30 para começar o tratamento. Doutor André Lima, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui com a gente. Eu que agradeço, Uma boa tarde, Marcelo. Obrigado.